Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminho, sobre trilhas. Essa semana, hoje eu vou falar com o Oswaldo, vou apresentar ele daqui a pouco. Essa semana eu acho que eu dei uma redirecionada assim, nos assuntos, Oswaldo, porque eu estou trazendo muitas pessoas para falar do que nós vamos falar hoje, que é essa reinvenção da carreira, esse reposicionamento. E, assim, desde o início, né, o podcast ele sempre tentou ser organizado para três públicos diferentes. Jovens, que aí é o meu filho lá, ele foi criado para isso, para poder falar de carreira com o meu filho. Aquele profissional do meio da carreira, aconteceu comigo, né? Nós fomos contemporâneos de Ambev, e teve um momento na vida que eu não aguentava mais Ambev na vida, né? E que a gente faz uma transição de carreira. E esse momento que nós estamos hoje, que é aquele momento em que você já tem uma experiência, já tem uma vivência, já tem, né, um caminho trilhado, um conhecimento, e você fala, pô, como é que eu faço para poder, né, transformar isso na minha próxima etapa, né? Então, hoje eu vou trazer o Oswaldo Maia, que vai contar essa história para a gente, grande. Descobrimos depois que trabalhamos ao mesmo tempo, né, na Ambev. E eu vou pedir para você começar daí mesmo, para você conversar assim. De onde você veio? Né? Como é que surgiu o seu primeiro emprego? Como é que foram esses caminhos? E o que te trouxe até aqui? Que legal. Cachito, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar vindo bater um papo. Você já te acompanha já faz um tempo. É um prazer muito grande estar aqui. E é bacana isso que você está falando, né? Porque a minha história, ela nasce aí com a minha família toda. Nós somos 7 filhos, 2 foram falecendo e tal, e os 5, todos eles sempre começando desde cedo. Como começava assim, há bastante tempo atrás. Eu começou com 9 anos de idade a trabalhar. Comecei aos 14. E é interessante que aos 14 anos você tem muita vontade e pouca experiência, nada de experiência. Então, você está muito mais com vontade de fazer as coisas acontecerem do que saber até como se faz. Né? Então, tive uma oportunidade muito grande. No começo, com 14 anos, praticamente ninguém registrava. Né? Então, trabalhei em padaria, fábrica de bloco. Trabalhei de office boy um período também sem estar registrado. Até que aos 16 anos tive uma oportunidade de uma grande loja na cidade. Eu sou de Jacareí, interior do estado de São Paulo. Então é por isso que você foi para a Ambev. Trabalhei na Brama, Jacareí um tempo, até comentar um pouquinho sobre isso. Aí surgiu essa oportunidade de ir para uma rede de lojas, na época 5 lojas, e fui como office boy aos 16 anos. Trabalhei também 2 anos lá. Nessa ocasião, eu fui dispensado do tiro de guerra, porque eu até, na ocasião, fiquei pensando, se eu for dispensado do tiro de guerra, está todo mundo falando na cervejaria Brahma que está se instalando em Jacareí. Aí você imagina que sonho você ter uma oportunidade de trabalhar numa empresa daquele porte. Fui para Brahma. Então eu entro na Brahma em 88, quase no final de 88. 18 anos de idade. 18 anos de idade. E ali começa toda uma história, né? Porque ali começa a ter um pouco de eu entender um pouco mais do que é um pouco de conselho de liderança. Entrei meu primeiro dia, já foi um exemplo, né? A pessoa fala assim, você está acostumado a lidar com papel, duplicata? Você sabe o que é carregar um carrinho de mão, né? Que na minha cidade o pessoal chama de piruzinho. Você sabe o que é ficar carregando um caminhão? Eu falei, sim, sei. E eu estou disposto a isso. Então, existe um momento ali, apesar da idade pequena, né? Com 18 anos, mas já existia uma vontade muito grande de crescer. Então, essa situação, na verdade, acabou me gerando uma provocação. Na Brahma Jacareí tive uma oportunidade muito boa, trabalhei durante um bom tempo na área industrial. Quando foi em 92, mais ou menos, surgiu uma oportunidade, a empresa estava começando a falar de qualidade total. Foi a grande virada da Brahma. Foi a grande virada da Brahma. Em 1992, com a ajuda do professor Falcone, surge a ideia de implantar o TPC no estilo japonês. Nessa ocasião já tinha passado por várias operações, atingi uma posição de encarregado, e até pegando um gancho, né? Com 22 anos, passando por 3, 4 promoções, com 22 anos eu era encarregado da minha área. Era a quarta, quinta promoção. Isso a Brahma e a Ambev sempre foram muito boas para isso, né? Você arregaçou as mangas, fez acontecer, eles davam bastante oportunidade nesse sentido. Então, com 22 anos eu tinha 30, 40 pessoas para poder estar fazendo a gestão. E é um desafio, né? Porque eu com 22 anos... Liderar é muito complexo. Muito complexo. Eu tinha pessoas ali que às vezes tinham 2, 3 vezes a minha idade. E às vezes as pessoas, muitas vezes, não respeitavam até
pela idade. E a gente sabe que a questão de liderança, ela não necessariamente está atrelada à idade. Está atrelada à forma com que você conduz o processo e principalmente como você conduz as pessoas. Então aí fui conseguindo respeito até que em 92 fui convidado para compor o time da Qualidade Total, um escritório recém-lançado, ao qual eu consegui me aperfeiçoar bastante. Quando chegou a mais ou menos em 97, 96 mais ou menos, surge a ideia de juntar a área de qualidade com a área de RH. Naquela ocasião achei meio estranho, mas depois fui entender que fazia muito sentido. Né? Por quê? Porque a área de RH cuida de pessoas, cuida de processos. A área de qualidade cuida de pessoas, cuida de processos. Né? Os dois somados buscam excelência das pessoas e excelência do negócio. Então, onde eu migrei em 97 para essa área que foi chamada, então, gente e gestão. Sim. Em 97, fiquei bem ali e tal, na fábrica de Jacareí, quando foi em 99, surge uma oportunidade para eu participar da fusão da Ambev. E aí eu entendo como um grande desafio. Né? Foi um momento, eu estava lá nessa época também, foi um momento de transformação. Né? Transformação pelo seguinte, né? Imagina você pegar duas empresas que até então eram super concorrentes. Imagina se surgisse um noticiário que fosse ter uma fusão do Corinthians e o Palmeiras. Exatamente, era exatamente isso. Então, naquele momento, todo mundo fala, mas será que é verdade? E foi verdade. Tive a oportunidade de passar por várias empresas nesse projeto de fusão, e isso me deu uma possibilidade muito grande de conhecer muitos processos, várias localidades. Uma coisa legal nisso que você está falando, tem um tanto de coisa que você falou aqui que eu quero voltar nelas, mas pegando isso aí. Duas empresas que, apesar de serem concorrentes, tinham culturas completamente diferentes. Eu me lembro de um episódio que é muito interessante e engraçado, foi o seguinte. Logo na fusão, eu fui participar de uma reunião lá na Moca, na fábrica lá. E a gente da Brahma, né? Se era da Brahma, a gente era... Todo mundo se vestia igual, o Brito, que era se vestia do mesmo jeito que a gente. Na época era maginha, ainda na época. E aí a gente chega na Antártica ali e tinha garçom no restaurante. O pessoal de terno, os executivos de terno. Aí a gente ficava olhando para aquilo e falava, gente, completamente diferente. Né? Nossa, o impacto que você falou, eu fiquei muito tempo na Moca também. Pra você ter ideia, quando eu cheguei na Moca, nós estávamos como se fosse um auditório, e passou uma pessoa com um carrinho de refrigerante, com algumas barrinhas e tal, e me ofereceram. Eu falei, aí, vocês podiam pegar. Eu falei, será que eu tenho que pagar? Porque era uma coisa que na Brahma a gente já não estava acostumado desde 1990, já não existia essa situação. Restaurantes na Brahma, desde 1990, 91, já eram todos, era um restaurante para todos os níveis. Quando nós deparamos dessa fusão, e isso eu te falo que foi um dos desafios que eu enfrentei, foi porque o meu papel no processo era cuidar da área parcialmente da área de suprimentos e full time na área de gente de gestão. Então você imagina no momento você chegar numa empresa que já estava acostumado a ter todos os seus restaurantes específicos por posições, você falar que a partir da semana que vem ou do mês que vem tem que ter todo mundo junto. Não, isso é um exemplo muito simples, mas todo o resto, né? Desde o carro que você usava até tudo, passava por tudo. E aí tem um ponto, Cachito, que eu gostaria até de comentar, né? Que é um dos pontos, inclusive, da liderança. Aí acho que vem uma assim, não vou dizer a primeira, mas é um momento muito grande de empatia. Sim. Porque o que aconteceu? A gente sabe como funciona. A gente Brahma, escrito logo marcado aqui, bordado, a gente meio que sentia como um super-herói, como se estivesse com uma farda e vamos para cima. E é o perfil da Brahma, que é o perfil da Ambev, né? E eu comecei a chegar nas localidades com aquela camisa Brahma, ou na época bordado da Miller, e eu comecei a perceber uma grande rejeição. Como se fosse até uma certa prepotência, uma certa arrogância. Até que teve um dia eu falei o seguinte, eu vou fazer um teste. Eu não vou mais, a partir de agora, em nenhuma das fábricas com o uniforme da Brahma. É impressionante o quanto isso mudou.
Teve um momento culturalmente muito complexo, né? Perfeito. É impressionante como a aceitação mudou. Porque você imagina o seguinte, às vezes o pessoal imagina, né, empatia é se colocar no lugar dos outros. Sim. Isso é a tradução mais simples, né? Mas empatia é se colocar no lugar dos outros como uma situação que os outros estão passando. Com a sandália dos outros, vamos dizer assim. Então, calçar os sapatos dele, calçar né? os sapatos dele. Porque a gente imagina o seguinte, como que a gente está falando em inclusão, onde todas as diretrizes que estavam sendo implantadas eram da branca? Então é um processo que naquela ocasião, assim, dentro de um contexto de liderança, eu falei, opa, deixa eu mudar a postura, porque por algum momento você se sente assim, tem que ser desse jeito porque tem que ser. Sim. Aí nós conseguimos avançar, inclusive nas outras localidades que nós fomos passando, isso foi melhorando bastante. E aí, assim, deixa eu pegar algumas coisas, senão eu vou esquecer de tanta coisa que você deixou para trás aqui, mas a gente volta na sua carreira ainda, porque depois tem uma grande mudança a partir daí. Perfeito. É interessante você contar, né, assim, desde quando eu comecei aqui o podcast, a maioria das pessoas conta histórias muito semelhantes, assim, olha, eu fiz um curso X, ou eu entrei na carreira por essa área aqui, e de uma hora para outra a coisa fez assim e eu fui para outro lado. São raras as pessoas que entraram num curso, né, lá no início, ou entraram num emprego lá no início e a vida inteira trabalharam com aquilo. E as coisas vão acontecendo, é o que você falou, né? Você entrou para a fábrica porque era a fábrica da cidade, né? Que todo mundo queria estar nela. Entrou para um lugar, daí a pouco foi para a qualidade, no momento que aquilo era uma coisa extremamente nova e que você teve que aprender, todo mundo estava aprendendo. Olha que coincidência. Alguns dias eu recebi uma pessoa aqui de RH também, da Cicobi, a Viviane, e ela estava contando o seguinte, que ela morou no Japão, ela é descendente de japonês, e ela morou no Japão e trabalhou em fábrica no Japão. E lá no Japão, no final da década de 90, isso era qualidade total, era todo mundo. Quando ela voltou para o Brasil no início de 2000, aquilo era uma coisa assim completamente fora da realidade daqui, porque basicamente a Ambev que tinha, né, esses processos. E você teve que aprender. Aí você passa por uma fusão, que eu passei por experiência que tem a questão da cultura, que é muito diferente, tem a questão dos processos que mudam, tem a questão dos relacionamentos que mudam. Ou seja, tudo que você contou até agora, né, e está só na metade da carreira ainda, está aberto a aprender, está aberto a assumir coisas novas, a assumir uma liderança, às vezes, sem estar preparado. Né? Perfeito. Marca muito isso. Né? Marca sim, viu, Caxi? Marca porque é o seguinte, tem coisas que vamos pensar o seguinte, isso aí eu aconselho algumas pessoas, às vezes, quando elas me procuram, ou no processo de mentoria, ou às vezes até no processo de treinamento de liderança. Se você estiver, sei lá, para estar 100% preparado, você não vai. Né? Então, o processo é aquele conceito do 70, 20, 10. Né? Na primeira parte você estuda, depois você vê como funciona, alguém fazendo, e o 70 é praticando. Né? Então, você imagina que, eu vou até contar uma coisa que é bem particular. Conta causa, eu gosto de causa. Não, então, vou te contar um caso que eu entrei, né, voltando àquela história dos 22 anos, quando eu assumi a posição de encarregado da área de produção. Imagina que eu entrei para participar do processo para ver como que funcionava. Eu falei assim, poxa, eu estou cursando administração de empresas na faculdade. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver como é que é, porque quando eu tiver condições, eu fui passando as etapas. Foram 7 etapas. Aí você imagina o seguinte, poxa, você na segunda, a triagem foi diminuindo, até que reuniram todas as pessoas no salão, devia ter umas 40 pessoas lá que participaram. Estava lá o gerente geral, o gerente industrial, todo aquele pessoal. Esse anúncio foi numa sexta de manhã. Agora nós queremos anunciar das 2 vagas que tem, uma vaga foi para o Oswaldo Maia e outra para o Everton Trujillo, que é um grande amigo meu. Não tenho contato com ele até hoje. Eu passei sexta, sábado e domingo sem dormir. Sem dormir. Isso que eu falei. O que eu faço agora? E agora? O que eu faço? Né? O fato é que segunda-feira eu deparei com o início de um processo de passagem de bastão, né? Porque eu trabalhava até então na operação, e existe uma diferença muito grande. Né? O que me levou a estar passando a encarregado é porque eu conhecia bem a operação. Mas a gente sabe que você cuidar meramente do seu equipamento que você trabalha é uma coisa. Agora, você ter que cuidar de várias pessoas para fazer que o seu processo flua bem, aí é uma outra história.
Oswaldo, eu constantemente entrevisto pessoas de RH aqui, porque eu gosto de entrevistar pessoas de RH porque elas têm os dois lados. Elas têm a própria carreira, trabalhar a própria carreira e se desenvolver, e do outro lado ela tem que entender a carreira dos outros e a construção disso na empresa. E um assunto que constantemente vem é esse, né? As empresas, elas promovem pelo motivo errado, né? Ela promove porque você é um bom técnico, né? Ali você ainda passou por um processo de 7 etapas. Então, alguma coisa foram identificando em você. Mas na maioria das empresas, você é promovido porque você é um bom técnico, mas ninguém te prepara para ser um bom líder. E as competências são diferentes, como você disse, empatia. Empatia, alguém veio aqui, acho que foi o próprio Carlos, e falou isso. A máquina, eu viro para ela, eu programo ela, ela vai fazer aquilo o tempo todo. A pessoa, eu falo para a pessoa fazer tal coisa, ela faz diferente e eu tenho que lidar com isso. E esse é um ponto positivo na Ambev, né? Ela sempre treinava muito a gente nesse sentido, mas várias pessoas de RH que passaram aqui falam isso, né? De como às vezes as empresas promovem pelo motivo errado e pedem o técnico e não ganham o líder. Isso é muito comum, viu, Caxias? A gente tem percebido no mercado muitas vezes, né? Porque a pessoa, quando ela é extremamente técnica, ela vai espelhar na que a equipe também seja extremamente técnica, porque a gente sabe que as variações que acontecem são muito grandes. As pessoas, elas não estão no mesmo comportamento todo dia. As pessoas são diferentes, né, cara? As pessoas são diferentes. E outra, você não está lidando com... Quando você está no seu equipamento, é 1 para 1. Uhum. E se você tiver feito toda a manutenção certinha, ele vai dar igual o carro da gente, né? Assim, você pega o seu carro agora, vai fazer uma viagem, tá tudo certo. Agora, as pessoas, elas passam por outras situações, né? Existe aquele conceito que é muito claro. A pessoa, ela tem a vida dela 24 horas por dia. Então, às vezes, um fator externo faz com que a pessoa afete alguma coisa no dia a dia. E se o líder não tiver condições de entender, de perceber essas alterações que alguém da equipe está passando, fica um pouco difícil para fazer a gestão. Vou te dar um exemplo simples disso. Um assunto que também muitas vezes surge aqui, e talvez um dos que mais surge, é a história das gerações, né? Então, ao mesmo tempo, existe um etarismo com quem é da nossa idade, dizendo que a gente já está velho para o mercado e tudo mais. Nós vamos abordar isso daqui um pouco lá na frente, quando você falar das suas transições. Mas, do outro lado também, a gente ouve muito, eu dou aula ali em faculdade, na Barão, eu também atuo como consultor. A gente ouve, e aqui eu ouço o tempo todo, as pessoas falam, essa molecada não quer nada. Lá no início da sua trajetória, você contou, né? Pô, você vem de uma família de 7, que 5. É engraçado isso, né? A minha avó, eu perguntava para ela, quantos filhos ela teve? Ela falou, tive 12, mas 2 não vingaram, não. Era como planta, né? Faz outro e segue. Então, nós, como crianças, né? Eu tenho 3 irmãos, a gente estava acostumado a dividir as coisas, a gente estava acostumado a ter, né? Essa geração, a grande maioria, é 1 ou 2 filhos. Então, até a própria cultura de dentro de casa já é diferente. Num momento diferente, num momento cultural diferente, num momento tecnológico diferente. Só que a gente tem essa tendência de achar que todas as pessoas são iguais a nós e querer julgar as pessoas a partir do nosso umbigo. Sim. Então, eu critico o jovem e o jovem critica o mais velho. E nenhum dos dois está certo, na verdade, né? Porque tem muita gente jovem boa pra caramba para trabalhar e tem muita gente da nossa idade que só quer aposentar, está contando tempo para aposentadoria e não está a fim de trabalhar muito, não, né? É perfeito. Eu vejo assim, muitas vezes o gestor ele fala assim, poxa, essa turminha não tem nada com nada. Uhum. Mas a gente tem que pensar assim, são gerações, tem alguns propósitos que são diferentes. Você comentou dos filhos, né? A minha avó teve 13 filhos, vamos falar na linguagem que você comentou, 2 não vingou, vingaram 11. Aí a minha mãe foi 7, eu tenho 2. Né? Então, e não sou avô. Então você imagina o seguinte, 11, 7, 2, né? Então, provavelmente elas vão ter 1, seus filhos vão ter 1. Então você imagina o seguinte, são gerações que a gente precisa entender que tem como fazer uma empresa de sucesso com todas elas. Porque nós estamos falando daquelas pessoas com 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que possuem uma experiência muito grande e que pode ajudar muito o jovem até nas questões de certa ansiedade. Sim. Porque nós vivemos hoje um mundo, quando a gente fala de pegar a geração dele, nós estamos falando de pessoas que têm um grau de ansiedade, como já nasceu na era da tecnologia. A ansiedade é a grande doença. Então
tudo para ontem. Então, quando você consegue equilibrar, né, mostrar para o jovem que tem como fazer um processo um pouco mais desenhado, né, e tem como ser mais desenhado, não significa burocratizar o processo. Então, quando você consegue mostrar, dá tudo certo. Sim. E, por outro lado, quando nós estamos falando das pessoas que estão aí com 50 a mais, 60 a mais, tem muito a aprender com essa geração também. Sim, demais. Porque essa geração, eles têm um estalo muito grande. Aprende muito rápido. Alternativas. Né? Você fala alguma coisa, ele já buscou ali na internet sim, e tal. Sim. Quando a gente começa a entender que é um time, quando a gente começa a perceber isso, a empresa pode ter certeza que ela vai somar. Eu vejo que tem, como em qualquer coisa que você for falar, tem sempre os dois lados da coisa, né? Da mesma forma existem, e você deve conhecer pessoas assim. Eu conheço diversas pessoas da minha idade que ficaram a vida inteira numa empresa só, que se acomodaram ali naquilo que eu costumo chamar de gaiola de ouro, né? Porque ele está bem ali no emprego. Você vai continuar contando aqui, mas você mudou, né? Você saiu da Ambev, foi para outro lugar, agora fez uma outra mudança profissional. Quem fez esses movimentos no decorrer da vida já ganhou essa casca de saber, eu tenho que me mexer. Mas existem também muitas pessoas da nossa cidade, e é aí que eu acho que tem algo a se discutir, assim, não é que o mercado, não estou dizendo o mercado tem um etarismo aí no mercado, mas se você é um cara atualizado, né, que busca conhecer, que sabe das coisas que estão mudando, que tem essa visão de liderança, você vai conseguir se colocar com toda certeza. Né? Da mesma forma, tem o jovem que tem os que realmente, não quero esse compromisso agora, e também não tem nem que ter mesmo não um compromisso, né? Está num momento da vida ali diferente. Mas também tem outros com outra cabeça. Eu acho que é muito mais a pessoa, né, efetivamente, do que a geração, vamos dizer assim. Faz muito sentido, viu, Caxi? Porque o que a gente fala? Nós temos, a vida tem aquele conceito do lifelong learning. Né? Então a gente tem o conceito de aprendizado a vida inteira. E o aprendizado pode ser de várias formas. Né? A própria questão, quando a gente fala do mais jovem, com 50, 60 a mais, 70 a mais, nós estamos falando, isso é um processo de aprendizagem. Eu acredito o seguinte, que quando você está falando de profissionais, né, isso, vamos pensar numa empresa, a partir do momento que a gente consegue ter uma cultura dentro da empresa, porque eu acho que quando a gente vai fazer uma contratação, por exemplo, é importante que as pessoas que estão ali consigam estar imbuídas nessa questão da cultura. Porque se a gente não tiver isso muito bem alinhado, isso dentro da empresa, você pode formar subculturas, e aí a subcultura começa a colocar, sabe por que aquilo anda? Porque os 50 a mais, os 70 a mais não contribuem. Começa a criar grupinhos. Criar grupinhos. Aí os 50, 60 a mais começam a falar, sabe por que não anda? Porque essa molecada é o seguinte, no final de semana eles vão pra farra, segunda chega atrasado, não quer nada com nada. E de fato eu acredito que não seja isso. Eu acredito que se tiver um processo bem estruturado nesse sentido, onde você tem todos os papéis e responsabilidades, tudo bem desenhado, cada um tem a sua contribuição, e logicamente que nós estamos falando de um processo que precisa fazer com que as entregas realmente aconteçam. E aí, quando a gente fala de fazer com que aconteça, nós não estamos entrando no conceito de detalhe. Estamos falando do compromisso, da accountability, vamos dizer assim, né? Fazer com que isso aconteça. E você comentou muito bem, a questão do aprendizado, eu estava até vendo um artigo essa semana sobre isso. Todo mundo está falando assim, está chegando a IA, está chegando a inteligência artificial. É outro assunto que está aqui o tempo todo. Todo mundo preocupado. A grande questão é o seguinte, nós temos que estar o tão quão preocupado, o tão quão menos preparado nós estivermos. Né? Então, existe um ditado que fala assim, o que me preocupa não é o que eu não sei. O que me preocupa é o que eu não sei que eu não sei. No caso da inteligência artificial, nós já sabemos o que tem. Sim. Nós temos aí pesquisa, né? Eu estava vendo um relatório do World Economic Forum desse ano. Muito legal aquele relatório. Muito excelente. Se você for pegar uma das primeiras habilidades que eles falam do trabalho no futuro, até 2030, é justamente inteligência artificial e Big Data. Então, se a gente já saber usar. A partir do momento que eu sei que está vindo uma onda grande e não é uma marola, isso nós temos que reconhecer. Inteligência artificial não é uma marolinha. Não, ela vai mudar. Vem muito forte. Eu costumo dizer, dando consultoria para empresas de distribuição há muitos anos, constantemente isso eu falo com os vendedores, por exemplo.
Quando o vendedor vira para mim, agora eles estão virando para mim na distribuidora e falando assim, mas a IA vai substituir. A gente falava assim, ó, quando eu fazia rota pela Brahma, nem celular eu tinha. Não tinha celular. A gente usava BIP. Aí depois veio o celular. Aí depois veio o tablet. A gente tirava o pedido, nem sabia se ia ter estoque. Agora depois veio o tablet. Sempre teve mudança. Você tem que entender assim, como você vai usar essa mudança. Né? E muito pelo contrário, eu falo isso muito com eles. Eu acho que a IA ela vai fazer com que tudo aquilo que é comportamental, relacionamento, empatia, coisa, ganhe mais valor. Sim. Porque aquilo que é operacional eu posso automatizar, como nas fábricas foi automatizado. Cara, se eu te contar uma história aqui. São umas 3 semanas eu fui na fábrica de Agudos levar os alunos da Barão. Que legal. Tinha 20 anos que eu não entrava numa fábrica de bebida. A tal Brahma de Agudos. Cara, eu fiquei chocado, não tem mais gente. Ixi, não tem mais gente. Automação. Todo automatizado. Não tem mais nada. E aí, assim, você que veio de indústria, você sabe, automatizar é possível. Sim. Agora, o relacionamento, a empatia, né? Essas competências comportamentais, não tem como mudar, né? E você sabe que isso que você falou, para mim, eu acho que, e esse relatório fala sobre isso, né? A gente, do lifelong learning, né? Você tem que estar sempre aberto a aprender e eu gostei da frase que você falou, né? Como é que aquilo que eu não sei, né? Exatamente. Olha que coisa interessante, né? O que aconteceu comigo. Eu fiz, e depois eu quero que você conte a sua saída da Ambev, a sua transição. Perfeito. Eu saí da Ambev entre 2004 e 2006. Eu decidi sair em 2004, mas fui sair em 2006. Porque eu decidi mudar completamente minha vida e virar professor. Né? Fiz uma decisão lá, fiz uma análise e falei, não, eu quero dar aula. Então, eu levei 2 anos para fazer esse processo. Em 2007, eu gravei a minha primeira videoaula. Quando eu fui gravar a primeira videoaula, eu falei, meu Deus do céu, isso não é isso aqui. Eu gaguejei, eu errei, eu esqueci, eu ficava com vergonha na câmera, eu falei, não sei fazer isso. E vários professores que foram gravar junto comigo, que a instituição toda estava gravando materiais, falaram a mesma coisa. Não gostei desse negócio aqui. Eu vou pedir. Alguns falaram assim, eu não quero mais isso, eu vou continuar na minha sala, porque vai ter sala para o resto da vida. Eu falei assim, opa, eu acho que esse negócio vai crescer, esse negócio vai mudar, e eu preciso aprender esse negócio. E eu fui aprender. Passados 10 anos, 12 anos, teve um negócio chamado pandemia. Sabe o que aconteceu na pandemia? Aqueles que não aprenderam lá atrás ficaram para trás. Né? E eu tive uma oportunidade enorme de trabalho durante esse período, porque eu tinha. Então, eu acredito muito nisso que você falou, né? Da gente falar assim, pô, isso aqui me assusta, então deixa eu entender isso. Para você ter uma ideia, essa semana eu estou fazendo um curso de inteligência artificial, mais um, né? Para poder justamente entender. Porque tem um outro, eu gosto muito de ditado, viu? Sim. Eu gosto de caos, você gosta de ditado. Tem um ditado que fala também o seguinte, decifra-me ou eu te devoro. Né? Então é uma coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender bem esse sentido. Porque o que a gente tem que entender e deixar muito claro? A IA, muita gente fala assim, a IA veio para fazer a gente trabalhar mais. Não, a IA veio para fazer a gente trabalhar mais focado. Melhor. Então, quando a gente tem um processo, né, porque a IA ela te dá várias análises, tempo que às vezes a gente investia fazendo uma análise, você tem uma ferramenta que você consegue fazer essa análise. Então, você ganha tempo na hora que você vai fazer uma execução. Por quê? Porque é uma ferramenta. E nós temos que entender... Como toda ferramenta. Né? Como toda ferramenta. Agora, o que é importante? Né? Nós estamos já, assim, impressionados com a IA. Nós não podemos esquecer que a IA vem sendo falada mais fortemente, praticamente nos últimos 3, 4 anos, apesar de existir bastante, né? Agora imagine que a cada dia, ou cada semana, a cada mês, lança uma IA diferente. Agora tem a IA que faz tal coisa. É importante que a gente esteja assim, aprendendo. Vamos imaginar, né, que a pessoa, falando de novo do boletim do World Forum, né? Do Fórum Econômico Mundial, o que é importante? Lá tem algumas atividades que, no ponto de vista das pessoas que estudaram aquilo, que são mais de 1000 empresas, várias pesquisas, mais, tem algumas atividades que elas vão subir. Se eu hoje trabalho numa dessas funções, eu tenho que me acordar. Eu vou esperar o quê? Vou esperar ela subir para que eu possa ir no mercado? Não. A gente tem hoje uma gama de informações
Eu vejo a quantidade de cursos gratuitos. Sim, Todo dia você olha, ou na internet, vários cursos bons, gratuitos, que a pessoa pode falar, opa, se a internet está buscando, se a inteligência artificial está buscando esse caminho, vou me aperfeiçoar para esse caminho. Isso que você falou do conceito, nós já entrevistamos uma pessoa aqui sobre isso, né? Do Lifelong Learning. A gente não percebe, mas a gente faz isso o tempo todo, né? O YouTube e todas as plataformas, elas são grandes escolas. Quantas vezes já aconteceu, minha esposa que brinca comigo sobre isso, às vezes eu tenho que resolver um negócio que eu nunca fiz na vida. Uma vez ela inventou assim, eu quero instalar uma banheira. Aí eu fui contratar o cara me cobrou um absurdo, eu falei, eu vou instalar esse negócio. Eu fui lá no YouTube, fiquei assistindo e tem que pôr esse fiozinho aqui. Tem que pôr esse fiozinho. Tem dúvida, volta? Tem dúvida, volta. A gente faz isso com as coisas que a gente gosta. Se você quer aprender a cozinhar, você vai lá e aprende. Se você quer, você aprende. Então a gente já tem essa capacidade de aprender sozinho, né? Só que a gente às vezes não usa isso para aquilo que é o mais importante, né? Que é a minha profissão. E é o que você falou, eu vejo muitas pessoas, e isso aconteceu com outros cargos já, né? Você vai numa agência de banco, não tem caixa mais, não, né? E eu pergunto assim, será que essas pessoas se prepararam? Porque eles viram que as agências estavam acabando. Então, é o que você falou, eu não vou esperar a coisa acontecer. Né? Eu vou esperar que venha, eu vou tomar uma decisão antes. E aí eu queria fazer assim, porque o nosso papo vai longe, eu já percebi. Me conta então dessa sua transição, porque desde os 18 anos você estava na Ambev. Passou, sim. Pelo que eu fiz de conta, em mais ou menos uns 14, 15 anos lá. 12 anos e meio. Quase 13, vamos quase dizer assim. 13. Mas tem uma Você entrou um pouquinho antes de mim e saiu um pouquinho antes de mim também. E aí, que transição é essa? Mas conta a curiosidade. Mas tem uma curiosidade aí que é o seguinte. Eu estava à frente da área de gente de gestão na fábrica de Jacareí. Quando eu fui para participar da fusão, isso foi em 99. Só que você imagina o seguinte, eu fiquei um ano e 2 meses mais ou menos fora. E aí tem até uma parte engraçada nessa história, que quando acabou o projeto, logicamente a minha posição já estava ocupada. Fica sem a posição lá durante um ano. Nesse processo como um todo, Oswaldo, surgiu uma oportunidade e a Ambev era assim. Sim, você vai. Você vai, né? Eu vim para Campinas assim. Eu fui para Manaus. Aí eu falei assim, tinha minha esposa na época, e aí eu tinha só uma filha na ocasião, ela bem novinha, minha filha tinha 4 anos de idade. Eu falei, não vamos não, deixa eu ver. Deixa eu ficar, eu vou ficar uns 15 dias, vou sentir como funciona, e curti um mês. Nossa, mas foi um mês que deu a impressão que eu passei 4 anos. Por quê? Porque estava muito distante da minha família, era uma realidade que até então eu nunca tinha mudado sequer de cidade. Aí voltei. E a questão cultural é forte. E eu penso o seguinte, era muito distante, nós muito enraizado com a família, e de um dia para outro você se vê em Manaus, para chegar muito distante, eu pensei, dificilmente eu vou conseguir visitar minha família, e dificilmente alguém vem me visitar também. Aí teve um dia eu liguei para minha esposa, assim, para ela, eu falava com ela toda noite, aí teve um dia eu falei assim, seguinte, não vem não. Eu vou voltar, eu já sei que vou ser demitido, porque não tem outra vaga para mim, meu posto lá não tem mais, mas não vem não, eu estou voltando, estou pegando um voo. Conversei com o gerente geral lá, ele falou, Oswaldo, percebi que você nem conseguia acostumar aqui. Voltei para São Paulo, conversei com o meu diretor, ele falou, seguinte, fica por aí. Eu fiquei o dia inteiro lá esperando no final da sexta-feira, uma sexta-feira, para você demitido. Ele me chamou no final do dia e falou, tem uma oportunidade para você, vai conversar com o gerente geral lá de Ribeirão Preto. Aí eu falei, ele falou, tem uma vaga lá. Eu me lembro de eu sair, assim, meio, não sei se ela me feliz, com uma ansiedade e tudo mais, liguei para minha esposa, eu falei o seguinte, não fui demitido. Tem uma oportunidade para trabalhar em Ribeirão Preto. Ela falou, Ribeirão o quê? Eu falei, Ribeirão Preto. Ela falou assim, onde é isso? Eu falei, lá onde tem aquelas igrejas antigas. Eu confundi com Ouro Preto. Você achou que era Minas? Só que na minha cabeça pensei, poxa, é mais perto. Dá para ir voltar. Né? Eu falei, então pelo menos uma vez por mês dá pra gente ir. Então nessa ocasião vim pra cá, fiz a entrevista e deu tudo certo. Fiquei um ano e pouco aqui. Ainda tinha a fábrica da Antártica, eu já tinha sido fechada. Quando eu cheguei aqui, nós viemos para fechar a fábrica. E tinham alguns porquês, porque primeiro ali a questão já tinha muita complexidade do próprio trânsito de caminhões. Sim, a quantidade de não cabia, né?
O que aconteceu com a Moca também foi a mesma coisa. Com a Moca também. E a questão da produção, dos equipamentos também, não tinha assim, muita oportunidade de você fazer a empresa crescer. Eu me lembro que nessa época, eu falei que eu fui a Agudos agora recentemente, a fábrica de Agudos era para ter sido fechada também na época, se discutia, porque Jacareí era gigante, né? Então, Rio de Janeiro era gigante também. Então, nessa ocasião, vim para cá, transferido pela Ambev, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos aqui. Até que um dia, eu indo para Rio Preto, porque na ocasião eu tinha gestão da área de gestão, né, de Rio Preto, Ribeirão Preto e Franca. Então, fui entrevistar um dia um supervisor de venda para Rio Preto, conheci um CEO que estava fazendo entrevista para o frigorífico, lá um frigorífico bem conhecido na época, lá da região de Rio Preto. Te conhecemos ali no café, na hora que eu estava vindo embora para Ribeirão, já tinha feito entrevista, contratei 2 pessoas lá, tocou meu telefone, o headhunter falou assim, você está aqui em Rio Preto? Eu falei assim, não, eu estou voltando. Ele falou assim, cara, volta aqui, o CEO gostou da conversa com você e ele quer conversar contigo. E aí surge então a minha migração oficialmente da saída da Ambev. Sim, legal. E aí, o que era esse negócio? O que era o seguinte, imagina você trabalhar, sair de uma empresa 100% profissional, arrojada, e com metas e desdobramento e metodologia profissionalizada, enfim, né? Uma política de bônus bem agressiva, porque na época a política de bônus era 7 salários, 7, no bônus simples e no bônus estrela 14 salários. Então você já trabalhava com aquela cabeça. Com aquela cabeça de que vou atingir e ganhar. E pelo meu desempenho, todos os anos eu ganhei, né? Aí tive um desafio, fui convidado para ser um gerente de qualidade e recursos humanos num frigorífico, num frigorífico de empresa familiar. Que é outro mundo. Que é outro mundo. E 7 donos. Aí tive uma oportunidade de ir lá, o CEO me chamou, não o conhecia nessa ocasião, me chamou e falou, nós temos um processo aqui de profissionalização. E quando fala profissionalização em empresa familiar, às vezes é uma palavra que eu não gosto muito, porque dá a impressão que as pessoas que estão lá não são profissionais. Né? Eu vejo mais como um processo de continuidade. Eu acho que muitas vezes é uma estruturação. Uma estruturação, bacana. Eu vejo nessa linha. Hoje, assim, eu já estou cortando você, é o que eu faço nos últimos 10 anos. Né? Assim, teve um período que eu fiquei só dando aula, mas aí você acaba voltando para o mercado. E as indústrias, eu fiz trabalho para Nestlé, para Garoto, e há 10, quase 15 anos estou fazendo para Ipiranga, elas têm um sistema de distribuição delas. E a grande maioria das empresas de distribuição são empresas familiares. Às vezes é o dono que está lá. E a indústria, ela quer que essa empresa se profissionalize, porque faz parte do canal de distribuição dela, da cadeia de valor dela, e às vezes, né, tem uma empresa pouco profissionalizada. Você lá deve ter vivido isso, né, que os distribuidores muitas vezes não tinha nem sucessão, né? E é exatamente isso que você falou, assim, profissionalizar no sentido de assim, vamos organizar e dizer, essa pessoa cabe aqui, beleza, show de bola, continue. Essa aqui talvez não se adapte a esse novo momento, né? E segue. Porque a partir do momento que você tem, né, todo um desenho do que você quer, o que a empresa precisa fazer, aí vão ter pessoas, independente naquela ocasião da não, que vão se adaptar. Sim. Na ocasião que eu trabalhei nessa empresa, muitos dos filhos de formação superior, com pós, sabe? Se prepararam. Muito preparados e fazendo com que as coisas acontecessem. Nesse processo, imagina, aí foi um pouco de choque, viu, Caxias? É um choque total. Sair da Ambev. Porque na Ambev você tem um CEO, você tem um conselho, mas você tem as diretrizes muito claras. Sim. Agora, a partir do momento que você começa a conviver com vários donos no dia a dia, então você está trabalhando, um dono te cobra, ainda bem que você chegou porque eu preciso que tenha a qualificação das pessoas. Sim. Um outro dono fala assim, por que essas pessoas estão paradas, sendo que nós nunca precisamos treinar ninguém e a empresa estou gastando dinheiro à toa. O processo ele durou praticamente 11 meses. Né? Um belo dia, o CEO me chamou lá, falou, eu acabei de virar você e foi demitido. Eu falei, como assim, nosso projeto? Ele falou, não, mas vocês vão ficar. Mas aí você sabe como funciona a experiência que tem. Dali para frente acaba não ficando mais legal. Ele saiu. Eu tive uma experiência horrível nesse sentido, porque assim, a grande maioria desses distribuidores são empresas médias, né? É de um dono só.
né, e não é um grande problema. Mas eu tive uma experiência de ir para longe, do norte, como você foi, para fazer um trabalho de consultoria lá, numa empresa com 2 sócios, cada um com uma cabeça. Isso que você falou, eu ouvi. Um sócio falando, não, precisa, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer. E o outro, mas por que a gente vai mudar? A gente sempre fez assim, a gente é desse tamanho porque a gente fez assim. E eu não fiquei um ano lá. É difícil você ficar nesse meio. É muito difícil porque você quer trazer, imagina que você quer trazer uma pegada de branco, primeiro você já falou que é o nome da área de gente gestão, você já vem, começa a pensar nesses conceitos, começa a desenvolver, começa a definir metas. Olha, você começa a definir metas, começa a mexer no besteiro, porque as pessoas não necessariamente estão acostumadas a ser cobradas. E na hora que você vai, talvez, ter que demitir uma pessoa que não se adaptou. E aí, porque muitas vezes é o seguinte, mas essa pessoa é muito boa. Mas aí o que é uma pessoa boa? É uma pessoa que entrega. Essa pessoa está comigo desde o início da empresa. Essa pessoa pode olhar dentro dessa pessoa está comigo, ajudou a empresa a crescer bem, mas no formato que a empresa está indo nesse momento, ela já não se enquadra mais. Então foi um processo que durou aí 11 meses. Vamos dizer assim, vai falar, não deu certo? Deu durante 11 meses. Eu sempre falo isso. Mas ali isso é outra coisa importante. Isso serve muito para quem a gente está falando aqui. Eu posso fazer um curso e depois arrepender de ter feito esse curso e ir para outro caminho. Eu posso ter entrado numa empresa e, como eu fiquei lá, né, menos de um ano nessa consultoria lá, ou você ficou lá um ano nessa empresa, nada é perda. Não. Tudo é conhecimento, tudo é experiência e isso te constrói como profissional para o futuro. E o mais interessante foi o seguinte, o choque que eu tive da primeira empresa familiar, imagina que eu saí dali, fui trabalhar numa usina, fiquei 3 anos numa usina, onde tinham 5 donos. Foi interessante que saí de 7 donos, progressão para 5. Você já teve o primeiro... Já tive o upgrade. Mas só que quando eu já cheguei com uma situação diferente também. Sim. Até a minha forma de abordagem... Você aprendeu. Chega diferente. Até, sabe, você começa a entender como funciona. Aquele trabalho está, vamos dizer, costurado e aprovado com todos os donos? Ou você conversou com eles primeiro para entender um pouco mais a percepção? Qual é a postura de cada um? Qual é a postura de cada um? Porque a primeira empresa familiar que eu passei, eu trouxe o que eu achava. Vai ser assim, vai ser assado. E aí você imagina o choque de cultura. Um choque naquela ocasião gerou um trauma. Olha que interessante isso, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão de, né, depois de atuar como consultor, né, nesse momento mais novo que você está da carreira. E um dos grandes erros que a gente comete como consultor no início da nossa carreira de consultor, eu estou nela quase 15 anos já, é achar que a gente sabe tudo. É achar que a gente tem que chegar na empresa com a solução. E depois a gente aprende isso que você acabou de falar, que é o seguinte, espera aí, existe um jeito mais eficiente de fazer, mas esse jeito ele tem que estar, né? Eu tenho que entender qual é a cultura dessa empresa, como essa empresa se organiza, como são as relações dentro dela, e aí eu vou tentando o que disso que eu sei que é um modelo ideal cabe nesse caminho aqui. É perfeito. Hoje, a gente imagina o seguinte, qualquer empresa vai entrar, você tem que saber muito bem na parte de agricultura. Porque vamos pensar o seguinte, em relação a metodologias, eu tinha, na ocasião, um conhecimento muito vasto. Sim. Mas o conhecimento de uma cultura só. Você imagina você viver 12 anos e meio numa empresa, aquilo já que te internalizou. Sim, você se torna. Esse aqui é o Oswaldo Damberg. O seu sobrenome, você vira o sobrenome. Né? Então, quando eu cheguei, falei, poxa, se eu tive sucesso numa empresa de sucesso, eu vou levar esse conceito para lá. Olha que você entra nesse conceito para lá, algumas pessoas falam o seguinte, a forma que você fala é muito agressiva. Não, é perfeito. Só que para mim não era. Olha que interessante. Por quê? Porque era a forma que eu já estava acostumado a trabalhar durante 2 anos e meio. E essa é a grande questão, assim, né, que a gente vai aprendendo, e acho que essa que é o grande valor da carreira de consultor. Você começa a ver em tantas culturas diferentes, né, e eu tive a experiência de morar em cidades diferentes, que você vai entendendo assim, não existe jeito certo. Existe um jeito mais adequado para essa empresa. Não tem jeito certo. Acho que o grande passo, né, que eu comentei, sair da categoria que fui para a usina, fiquei 3 anos na usina, depois fui para uma multinacional argentina, de guloseimas, líder mundial de
mastigado, várias plantas no mundo, no Brasil 5 plantas. Uma empresa familiar, só que num grau de governança já muito avançado. Sim, muito avançado. Então, a gente às vezes fala de empresa familiar, acho que é empresa pequena, né? Empresas gigantescas. Empresas gigantescas. Pra você ter ideia, essa empresa era uma empresa familiar com 41 plantas no mundo. Você imagina onde o presidente é o filho mais velho, o vice-presidente o filho do meio, o presidente dessa empresa no Brasil, o filho caçula. Só que com um processo de governança muito bem estruturado, com um status report bem montado, e uma empresa familiar. Então, o que foi interessante que, conforme eu fui adquirindo um certo, vamos dizer, corpo nessa questão da empresa familiar, isso foi me ajudando bastante a começar a criar um conceito, começar a criar uma cultura nesse sentido. Né? Fiquei na empresa argentina, nessa multinacional, depois tive uma oportunidade de vir para uma metalúrgica, fiquei 7 anos mesmo, formado, implantando processo. A diferença aí é que os CEOs dessa empresa metalúrgica não eram da família. Você já estava profissionalizado no sentido de ter tirado da família. Então, foi uma oportunidade muito boa também, onde eu fiquei lá por praticamente 7 anos. E agora, essa etapa mais recente, que foram os últimos 11 anos, numa transportadora muito grande, uma das 3 maiores de carga fracionada, empresa familiar. E essa empresa é uma empresa com uma história muito bacana, porque o que é bacana a empresa familiar é que todas elas têm uma história muito bonita. Tem um storytelling, geralmente de muita superação. De muita superação. E essa história ela surge de uma empresa aqui em Ribeirão Preto, sim. onde o Sr. João Naves, fundador, ele nasceu no balcão de uma rodoviária e hoje uma empresa que tem aí mais de 6 mil colaboradores, né? Juntando com os parceiros, mais de 12 mil pessoas. Onde eu tive a oportunidade de também conviver com essa questão familiar. Né? A empresa já bem maior, uma empresa já bem mais estruturada. A empresa tinha aí 6.600, 6.700 colaboradores e saí agora com 6.000 outros colaboradores. Está aí cada vez mais. Mas também familiar com um processo muito já também sendo estruturado de governança corporativa. Isso é uma coisa assim, olha que engraçado, eu sempre fui da área comercial, mas em um determinado momento na história na Ambev eu acabei assumindo uma operação de logística e eu comecei a dar aula pela logística, porque não tem professor de logística nos lugares. E, assim, vira e mexe, toda escola que eu entro pela logística. Aqui na Barão agora, no ano passado, comecei a dar aula aqui, pela logística também. E a logística é uma área que sempre foi vista como operacional, mas que hoje se transformou numa área estratégica, totalmente principalmente por causa do e-commerce, né, dessa mudança do varejo. E você está falando aqui da Rodonaves, que é uma empresa da região e é gigantesca, você tem outra como a Imediato, que é uma empresa da região que é gigantesca. Você vê como isso é um negócio que tomou proporções completamente diferentes. Tomou proporções muito grandes. Né? Você comentou um ponto que é até bom ressaltar, Lucas. Logística sempre foi uma dificuldade muito grande em formar profissionais e continua sendo. Né? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que transporte e logística é você coletar no lugar A e entregar no lugar B. Mas as pessoas não sabem todas as dificuldades que você transportar uma carga de um lugar para o outro. Essa carga passa por várias mãos até chegar no cliente. Né? Armazém, estoque, movimentação, picking, né? São muitas operações. Muito complexo. Né? Então, acho que a cada dia que vai passando, se torna ainda muito mais desafio. O que tem acontecido agora um pouco mais é que, através de algumas ferramentas, na época nossa de Ambev, você lembra que já tinha lá o Roadshow. Né? Então, isso, naquela ocasião, já era. Era uma coisa fora do normal. Hoje, nós estamos falando de todo um processo. Na época, nós não tínhamos GPS. Agora, você olha toda a questão de telemetria. Então, você tem toda a informação. Tem sistemas WMS, TMS, né? Você consegue hoje gerir de uma forma muito mais precisa. Isso é importante não só por questão de gestão com o cliente, porque o cliente consegue saber em tempo real. A gente compra hoje em plataforma tipo um Mercado Livre, você já sabe mais ou menos, vai chegar até amanhã. Não, ele me avisa na hora que o cara entra na rua. Ele falou, daqui a poucos minutos ele estará na sua... Imagina assim, você tem uma previsibilidade espetacular.
Hoje em dia a gente compra, se não no dia seguinte a E, mercadoria está e lá. lembrando que essa logística do last mile, né, é a mais complexa de todas, né? Porque a logística de grandes volumes, ela é mais padronizada, vamos dizer assim. Mas o last mile é o seguinte: hoje eu comprei um negócio no Mercado Livre, ele vai ter que passar na minha rua, mas será que amanhã ele vai ter que passar nessa rua? Né? E ela é a mais complexa. Se não fosse essas tecnologias, talvez, né, a gente tivesse uma dificuldade. E agora, de novo, né, voltando àquele ponto da inteligência artificial, aí começa um ponto também que ajuda bastante. Esse é um exemplo clássico disso, porque com o sistema de inteligência, hoje ele começa, eu fiz uma compra, o meu vizinho fez uma compra, começa a se montar então, um conglomerado para que a frota, quando chegue lá no seu prédio ou na sua casa, ela já tem aí 5, 6, 7 encomendas de uma vez. Agora, o last mile é um desafio muito grande por N situações. Por uma questão aí de trânsito, por uma questão de frete, né? Você percebe que o índice de frota de motocicleta tem aumentado barbaramente. Uma coisa que eu tenho achado fantástica nesse sentido hoje é que cada vez que eu recebo alguma coisa aqui do mercado, eu compro muito no Mercado Livre, por causa desse negócio aqui do estúdio, a minha esposa compra muito na Shopee. Então quase todo dia tem coisa chegando aqui. Cada dia é um carro diferente, né? Porque agora tem um pessoal que faz a entrega de carro, com carro próprio, né? E é interessante, porque é o seguinte, a gente percebe que o Brasil vem passando por uma mudança, né, muito forte nesse sentido. E muitas vezes não se tem uma regulamentação para depois vir o processo. Né? Às vezes surgem os serviços antes. Quando surgiu o Uber na época, você lembra disso? Você não podia chegar com um carro no aeroporto para descarregar, para deixar alguém lá, porque levava pedrada, o pessoal surgia aquela briga. Depois que foi discutir a regulamentação. Então a gente percebe que o last mile tem sido feito por pessoas que às vezes ele tem um trabalho durante um período do dia e uma outra parte do dia ele vai fazer entrega. É um caminho sem volta. A gente percebe que cada vez mais as empresas trabalhando com fulfillment, as pessoas trabalhando com você. Até comento muito isso com as minhas filhas. Né? Às vezes você está comprando um produto da China, você fala, nossa, mas 2 dias chegou, como que veio? Veio porque estava perto de casa. Aqui, então, e a IA que você falou, né? Você estava falando da IA na entrega, mas no estoque, na gestão do armazém, definir o que eu preciso ter em cada armazém, porque aquilo vende mais naquela região, é uma das grandes, um dos grandes diferenciais de uma Amazon, por exemplo, e que o Mercado Livre, né, implementou aqui no Brasil. Que dá essa rapidez. E é interessante porque, né, isso tem, vamos pensar o seguinte, as gerações estão cada vez mais aprendendo utilizar dessas plataformas. Porque as plataformas têm se tornado também mais fáceis. Então, quando a gente fala o seguinte, você vai mexer no WhatsApp, não tem idade. Às vezes as pessoas falam, tem etarismo numa empresa XYZ, mas o WhatsApp não tem. Para compras, também isso aos poucos estão diminuindo, porque as empresas têm tornado isso mais fácil. E, por outro lado, dentro desse conceito da ansiedade, das pessoas comprarem e querem que chegue logo a mercadoria, as empresas também estão se aperfeiçoando para cada vez mais fazer com que a encomenda chegue o mais breve possível. Então, a briga hoje, muitas vezes, já não é mais no preço, é no prazo. Porque quando você entra na plataforma, você vai nas plataformas, às vezes com o mesmo preço, mas a disputa é o prazo. Eu falo, hoje, por exemplo, dando esse exemplo aqui, o Mercado Livre não é o lugar mais barato. Você encontra em outras horas mais barato, mas vai chegar amanhã. Então, né, para mim, às vezes você paga por isso. Agora eu vou, porque já tem uma hora que eu estou conversando, vou levar para a parte final dessa história toda. Então, você ficou 11 anos aí nessa grande empresa, 7 anos na usina, e esse caminho inteiro, eu estou somando que você tem uns 150 anos, mais ou menos. E aí? E essa fase agora? Porque, né, a gente se propôs aqui a falar dessas mudanças e desse reaprender e desaprender e começar coisas novas. E agora? Qual é o desafio? O desafio é o seguinte, eu sempre tive vontade, uma coisa, no meu processo de liderança, Castilho, se você perguntar para as pessoas que trabalharam comigo, uma coisa que eu sempre fiz muita questão foi de passar aquilo que eu aprendi. Acho que isso, se tem uma coisa... Quando eu passo o que eu aprendi, eu aprendo mais ainda, porque a troca é muito importante. Né? Nesse momento nós estamos trocando ideia aqui, eu estou aprendendo muito contigo, sabe? Então, acho que esse ponto é muito importante. Se você for no meu LinkedIn lá, você vai ver que a minha frase que está no LinkedIn é compartilhar é aprender. Porque toda vez que você compartilha alguma coisa, né, igual nós estamos fazendo aqui, você está aprendendo. Compartilhar é aprender. Então eu vejo o seguinte,
existia uma ideia, que nem você comentou, que já deu aula, né? Que dá aula há muitos anos. Eu tive uma oportunidade em 2004, 2005, dar aula também durante um ano com o ECO. Aprendi muito nessa ocasião. É um aprendizado também. Um aprendizado espetacular. Então eu imagino o seguinte, esse ano eu faço 30 anos da área de recursos humanos. Né? Então eu falei assim, poxa, acho que está no momento também de começar a entender que eu consigo compartilhar com algumas empresas, com algumas pessoas, com alguns profissionais, alguns caminhos de sucesso e alguns caminhos até de sucesso. Porque quando você está passando um aprendizado para as pessoas, você consegue trazer para elas para que elas possam até encurtar. Porque eu vou falar para eles é o seguinte, que eu levei 30 anos para aprender, hoje em dia, dependendo do comando que você dá, você consegue parte dessa experiência, mas a vivência não. Sim. Então, eles não vão levar 30 anos para aprender o que nós aprendemos. O tempo é muito mais veloz. Então, aí surgiu a ideia de que eu tivesse uma consultoria, que chama RH8 Partners, que tem uma particularidade, o RH porque 30 anos no RH, né? O 8, porque o 8 foi um número que sempre eu tive um apreço muito grande pelo 8, desde sempre. Então, parece até um negócio estranho. Sim. Mas se eu tiver para decidir a compra de um carro e uma deles tiver a placa o 8, eu vou tendenciar. Eu tenho isso com o número 29. O meu 8. E depois, olhando até um pouco na numerologia, eu falava o seguinte, que o 8 é um número que ele está adequado a muitas questões de muito esforço, de muito trabalho, mas também de resultados. Sim. Então é um número que eu sempre apreciei. Então virou RH8. É um CNPJ que eu tenho até, já faz muito tempo, ele surgiu até antes da consultoria. Então chama RH8 Partners. E por que ele Partners? Porque eu imagino o seguinte, você, quando vive em sociedade, não estamos falando só de uma sociedade particular, nós estamos falando de uma sociedade de a negócio, nossa sociedade realmente vai ser. Nós estamos fazendo aqui, você está me dando uma oportunidade de estar divulgando o meu trabalho. Isso eu entendo como uma parceria, estou muito grato por isso. Eu acho que, nesse sentido, você comentou um ponto que eu achei bastante rico, a gente conhece, por mais que a gente estude, conheça muito, é muito pouco frente ao que tem, né, de conhecimento. Então, cada um que compartilha com o outro, né? A minha praia sempre foi a questão de recursos humanos, né? Conversando com o Caxito, que é um professor que tem uma bagagem fantástica em logística. Poxa, imagina que nós discutindo um tema em comum, bastante prazeroso nesse sentido. Então, surge a RH8. Hoje eu tenho algumas prestações de serviço para a empresa, voltadas às questões de gestão. Tem um projeto de mentoria também. E o projeto de mentoria ele serve tanto para assessorar a empresa, orientar executivos, preparar líderes, né? Hoje mesmo teve uma pessoa que me procurou, perdido. Eu falei assim, me conta que de repente nós vamos iniciar a conversa com 2 perdidos, mas nós vamos encontrar o caminho. Ele falou assim, já gostei. Então surge nesse sentido, entendeu, Caxito? Legal. Assim, te contar um pouco até o porquê do podcast aqui, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Porque assim, desde 2014, 15, na verdade, a gente vinha mudando de cidade para cidade por causa das consultorias. E a minha esposa sempre foi junto, meu filho também sempre foi junto, meu filho está com 16 agora, na época ele era muito novo, né? E o que foi acontecendo, né? A gente morou em Caxias do Sul, nós moramos em Belém, nós moramos no Guarujá, em tanto lugar. Quando nós íamos para Ribeirão, era pandemia. Assim, nós chegamos um mês depois que começou a pandemia. Então eu tinha um projeto, um contrato para 1 ano, que virou um contrato de 2, que virou um contrato de 3, né, por causa da pandemia. A pandemia foi enrolando o contrato. Eu continuava dando aula em pós-graduação e conteúdo, mas em todas as cidades, desde 2015, eu nunca falei assim, não vou fazer relacionamento aqui, sabe assim, vou fazer um relacionamento profissional ali da empresa, mas não vou me enraizar aqui, porque daqui a pouco nós vamos embora. E a decisão de Ribeirão era ir embora também. A gente iria em 2021, só que teve a pandemia, foi para 2022, aí alongou um pouquinho mais, foi para 2023. Quando chegou no final de 2023, eu virei com minha esposa e meu filho e falei assim, vamos embora.
acabou o projeto, não vou renovar mais com eles, vamos buscar outro projeto. E meu filho virou para mim assim, pai, poxa, desde os 6, 7 anos de idade, todo ano eu moro numa cidade diferente. Aqui eu fiquei, aqui eu fiz amigo, eu tenho minha namorada, tal coisa, eu quero ficar aqui, eu não queria ir embora. E aí, no início do ano passado, eu e minha esposa falamos, bom, vamos ter que ficar. Né? E agora eu preciso voltar a fazer uma coisa que eu sempre fiz, que é relacionamento, né? Conhecer pessoas. E aí, de 1 ano e meio para cá, eu venho fazendo isso. Né? Voltei para a graduação, depois de muitos anos sem dar aula em graduação, estou dando aula na Barão, comecei a conhecer pessoas, entrei na BRH, atuo lá na diretoria, também junto com pessoas da diretoria da BRH, apesar de não ser um profissional de RH, mas sou um profissional de treinamento, de treinamento. E aí, cara, surgiu a ideia do podcast, que também foi um desses motivos. Porque o que acontece com o podcast? Primeiro, é uma forma de você conhecer pessoas. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui, eu sempre falo isso. Quantas vezes nos últimos 1 ano você parou durante 1 hora com uma pessoa e ficou conversando com essa pessoa? É raro, né? É raro. O dia a dia não deixa. O dia a dia não deixa. Então, e tem sido uma experiência fantástica nesse sentido. Eu acho que o que você falou é perfeito. Assim. Primeiro, todo mundo que vem aqui, e eu gosto de fazer pessoas bem diferentes. Já veio gente de início de carreira, já veio gente, né? Já veio tatuador, já veio DJ, já veio gente muito diferente, mas qualquer pessoa que vem aqui traz algo. Você aprende com a pessoa. E a segunda coisa é que essas relações, né, que a gente cria, elas são parcerias. Concorda? Olha, diversas pessoas que eu entrevistei aqui sem este objetivo, por exemplo, eu terminei de entrevistar a diretora da BRH aqui da região, a Rita Brito, ela falou, você não quer entrar na BRH também? Não, a gente podia fazer uma área de conhecimento lá, não sei o quê. Entrei. O Dimas Fausto, aqui da Dimastec, entrevistei o Dimas aqui, ele falou, cara, esse estúdio é legal, eu queria montar um estúdio desse lá no meu coisa. Vamos lá, vou te ajudar a montar o estúdio. Hoje até um dos funcionários dele esteve aqui olhando o estúdio. Então, eu sempre acredito, Oswaldo, que o network a gente faz, não quando a gente está pedindo algo ou pedindo ajuda. A gente faz quando, né, isso aqui acontece. Você contou um caso aqui fantástico nesse sentido. Você conheceu o CEO de uma empresa, quando você saiu da Ambev, tomando café. Foi. Né? Foi. E o network acontece nesses momentos. Aquele network muito forçado, que eu vou para pedir as coisas, ele não funciona. E outra coisa que eu tenho observado, depois desse 1 ano e meio para cá que eu tenho trabalhado aqui um pouco isso, e eu acho que aí cabe muito ao seu projeto, não é uma crítica, é só uma constatação, eu percebo o seguinte, o RH aqui em Ribeirão Preto está no momento de desenvolvimento. A maioria das empresas, isso é uma fala da própria Rita da BH, assim, a maioria das empresas tem DP. Né? Ainda pensam naquele RH operacional. Existem coisas muito legais, existem empresas já com a cabeça de RH, existem profissionais muito legais aqui. Eu entrevistei alguns dias atrás a Marina da Veropequi, que é uma consultoria de cultura, e eu vou entrevistar a sócia dela, a Daniela, na semana que vem. Uma empresa que pode existir no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela é uma empresa inovadora, entendeu? E é uma consultoria de RH. Então, acho que o seu projeto aqui em Ribeirão, nesse contexto pelo qual nós estamos passando, ele faz muito sentido, porque Ribeirão, ele está passando... quando eu cheguei aqui em Ribeirão, que a minha esposa é de Campinas, eu a conheci em Campinas, quando eu estava na Ambev em Campinas. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu falei, caramba, isso aqui parece Campinas há 15 anos atrás. Porque era mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. O que está acontecendo com o Ribeirão hoje? As empresas, elas continuam uma economia muito agrícola ainda, muito do agronegócio, mas essas empresas estão se profissionalizando no sentido de criar processos e a economia da cidade está ficando mais diversificada. Então, hoje você tem, por exemplo, no DAPI, um polo de inovação fenomenal, espetacular. Você tem um Superapark lá na USP, um polo de inovação espetacular. Então, você está passando por um momento que a cidade está diversificando a sua economia, as empresas existentes na cidade estão se organizando, né?
E cabe um espaço muito grande para RH de verdade, gestão de gente, gente gestão, né? Que é diferente de RH nesse sentido. Né? Então, acho que faz muito sentido isso, porque eu vejo uma demanda, e eu acho que você deve ter percebido isso, uma demanda muito grande das empresas por esse tipo de conhecimento. É perfeito. Né? A gente percebe que, você comentou bem, gestão de pessoas, você pode utilizar o DP para te trazer informações. O DP ele vai te falar como é que está o absenteísmo, seu turnover e tudo mais, mas é um efeito só do médico. Você precisa trabalhar num processo um pouco mais da gestão de tudo isso. Nós temos alguns comportamentos que faz com que a área de RH tome uma importância cada vez maior, que a área de RH esteja muito mais próxima do comando da empresa, seja o CEO, do diretor. O RH precisa participar da mesa do planejamento estratégico. Imagina o seguinte, é muito bonito falar, poxa, nós estamos aqui, queremos para 1 ano, 2, 3, 5 anos chegar em tal lugar. Mas como que nós vamos trabalhar com as competências dessas pessoas para que estejam atreladas? Porque senão vai chegar de 5 anos depois, nossa, mas nós desenhamos algo ou 3 anos depois e não conseguimos chegar. E vai chegar à conclusão que você não chegou lá porque não tinha gente para chegar lá. Porque não tinha gente. Eu até soltei uma mensagem esse dia na minha página, falando um pouco sobre isso. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, nossa, nós temos dificuldade de buscar profissionais, nós temos dificuldade de encontrar talentos. Mas as empresas não colocam muito que tem dificuldade de tratar os talentos dentro de casa, né? Porque não se fala muitas vezes no desenvolvimento, na forma de reter, de dar oportunidade para essas pessoas. Acho que tem um desafio muito grande. As pessoas, elas estão cada vez mais dinâmicas. Então o RH tem que também acostumar o seguinte, aquela questão que antes o pessoal ficava com 25, 30 anos, 40 anos na empresa, esse processo não vai ser mais desse jeito. Ainda vai existir uma pequena parcela, mas muito pouco. Então as pessoas vão buscar experimentar mais outros. É importante que as empresas tenham os seus processos muito bem estruturados, para que se aquele profissional ficou 2, 3, 4, ou até 5 anos, e foram 4, 5 anos muito positivos para a empresa, mas muito positivo também para o colaborador. Sim. Porque se a gente não tiver alguma forma que a pessoa se sinta engajada, que ela não tenha o seu trabalho valorizado, né? E, logicamente, aí eu também estou me referindo a algumas questões de reconhecimento e recompensa. Sim. Essas pessoas acabam não ficando. Acho que é importante que essas áreas, essas empresas comecem a entender cada vez mais o papel de gestão de pessoas. Esse é um ponto. Segundo ponto, é importante que a liderança esteja cada vez mais preparada. Para você ter ideia, eu me lembro como se fosse hoje, em 1992, há 33 anos atrás, um dia eu estava numa reunião e falava o seguinte, o nosso problema aqui é liderança e comunicação. 33 anos depois, você vai ouvir. Se a gente for numa reunião, o pessoal vai falar o problema aqui é liderança e comunicação. Logicamente que os perfis mudaram, mas continua sendo. A liderança, quando a gente fala, nós estamos buscando liderança inspiradora ou nós estamos buscando liderança que apenas cobra meta e não desenvolve pessoas? Engraçado isso que você falou, que é perfeito, porque assim, as discussões são as mesmas. O problema da comunicação, eu sempre abordo isso. Nós temos um problema muito sério de comunicação dentro das empresas, né? Porque as pessoas falam para si mesmas, né? Elas acham que a outra está entendendo o que ela falou, elas acham que a pessoa tem todas as informações que ela tem, e ela simplesmente fala assim, tem que fazer tal coisa, e acha que a outra pessoa... Olha que engraçado. Hoje eu vi uma experiência como essa. Veio a supervisora de RH e falou assim, você pode me ajudar nisso aqui? Porque o meu gerente pediu para fazer alguma, mas eu não entendi o que ele pediu. Aí eu fiz junto com ela para a gente poder entender. Então você vê, é o mesmo problema de 30 anos atrás. É um problema e um ponto que acho que é importante. Eu sei que já é um jargão, mas as pessoas falam o seguinte, vou ter novamente, eu já tive 30, 40, 50 treinamentos sobre feedback. O treinar sobre feedback é fácil, a dificuldade que as pessoas têm de exercer o papel de liderança. A gente percebe o quanto é difícil as lideranças assumirem que elas, muitas vezes, terão, né, isso é extremamente comum nas lideranças, conversas de Eu até contextualizo sempre o seguinte, as pessoas falam, eu tive um feedback positivo ou foi um feedback negativo. Eu tenho uma visão que todo feedback
verdadeiro, ele é positivo. Você vai aprender alguma coisa. Você vai aprender alguma Eu coisa. sempre falo que assim, né, o amigo é que fala que a gente tá feio, né? Você imagina o seguinte, Cachito, você imagina que imagina que o seu superior, seu chefe vai chamar e falar o seguinte: poxa, Cachito, em tal ponto, assim, assado, você está indo muito bem, mas nesses pontos aqui você, né, não está indo bem. E você sentar com a pessoa e buscar alternativa. É logicamente que, se você percebeu, não teve uma evolução nesse sentido, você vai ter que tomar outras decisões. Mas o processo de feedback precisa ter. Por que muitas vezes o colaborador ele é demitido e ele fala o seguinte: eu não sei claramente porque eu fui demitido. Sabe? E às vezes não sabe mesmo, porque você chega no gestor e fala assim: quantos feedback você teve? Não, eu vinha falando com ele. Não, mas quantos feedback? Você falou mesmo. Você falou como? Você pontuou para ele? E às vezes chega num processo formal de avaliação de desempenho, e isso é muito comum também, é até interessante ressaltar. Muitas vezes o gestor ele vai fazer uma avaliação de desempenho, muitas empresas fazem 2 vezes por ano. Em julho para fazer uma análise como foi o primeiro semestre, e em janeiro e fevereiro para falar o fechamento do ano. Às vezes utilizam um conceito que é muito conhecido também, chamado de Floresback. Né? Faz vir um bate-papo, mas não está ok. Por quê? Porque não quer resolver. Né? Ele só esquece que o grande gestor de pessoas não é a área de RH. A gestão de pessoas estão nas áreas. O RH ele disponibiliza ferramenta, metodologia, treinamentos, vários conceitos nesse sentido, mas a gestão de pessoas é do gestor daquela equipe, é ele que puxa. Ele é um gestor servidor que ele inspira e traz as pessoas para trabalhar. A Sandra, que veio aqui ontem, ela falou o seguinte: o pessoal, assim, quando dá problema com coisa, ela joga pro RH e fala assim: resolve aí. Oh, eu não estou gostando desse cara, resolve aí. Né? Bom, então é importante porque a gente sabe como funciona. A pessoa pode não gostar de você como gestor, a forma que você falou, mas ele nunca vai achar que foi injusto quando você toma algum tipo de decisão. Olha, os líderes mais pesados, líderes e professores que eu tive mais pesados, foram os que mais me ensinaram. Né? Isso é um conceito que a gente usa na educação, que a gente fala o seguinte: enquanto você está estudando, o professor legal é aquele que dá prova fácil, aquele que é gente boa, todo mundo gosta dele. Mas daí a alguns anos, o professor que você lembra é aquele que te cobrava, que fazia com que você te estudasse mais, né? Que te mostrava onde você estava errando. Esse é que você lembra depois, porque esse é que fez você aprender. Né? E aí tem um ponto, Cachito, que muito bem passado essa posição que você comentou. O que eu tenho me preocupado? Eu tenho percebido, isso não é de um ano para cá, há um bom tempo para cá, que a formação básica dos alunos tem sido cada vez mais básica. Só que você imagina que, às vezes, a forma com que essas pessoas vão montando o seu alicerce conceitual, quando ela chega na empresa, não é isso que elas encontram. Então, o índice de despreparo se torna cada vez maior. Sim. A gente fala hoje em dia, um exemplo, de uma população extremamente endividada. Sim. Ninguém ensina sobre educação financeira. Não tem nenhuma aula que seja sobre educação financeira. Aí eu falo, será que se a gente começa a trabalhar isso na base, será que quando a pessoa for para o mundo, porque uma coisa é o ensaio, outra coisa é a vida real. Quando você está numa empresa, o nível de cobrança é muito alto. Sim, sim. Existe um descolamento muito grande aí na educação entre o que o mercado quer, e isso em todas as áreas. Tá? Eu já conversei aqui com pessoas da área da saúde, pessoas de direito, pessoas de administração, que eu vivo isso. Existe um descolamento, um gap grande entre o que se ensina na escola e aquilo que é a prática. Esse é o primeiro ponto. E a segunda ponto, que isso é uma coisa que eu falo muito, é assim: você fez administração, eu fiz também. É importante você entender estratégia, tática, tudo isso, né? Sim. Mas as competências que fazem você crescer na sua carreira é saber conversar, saber se relacionar com as pessoas, saber trabalhar em equipe, saber. E ninguém ensina isso. Isso não é ensinado nas escolas, né? Não é. Eu sempre falo com meus alunos no primeiro semestre, falo assim: vocês vão fazer um grupinho agora e vão ficar 4 anos fazendo trabalho só com esse grupinho. Não. Conheça gente diferente. Faz o trabalho com outra pessoa. Isso engrandece muito. Faz o trabalho com a pessoa que você não gosta. Porque lá no trabalho, você vai trabalhar com quem você não gosta. É verdade. Né? Fantástica essa visão. Fantástica.
Cara, eu ficaria mais horas aqui conversando, mas já tem 1h30 que nós estamos conversando. E vai longe, sua filha está aqui, hoje é à noite, a gente trabalhamos. Então, eu vou pedir o seguinte. Eu sempre faço essa pergunta, né, assim, o que você vê para os próximos anos? E agora que você está, né, também nesse novo desafio, e aí se você quiser pode falar com a câmera, eu queria que você falasse um pouco o que você espera dos próximos anos, né, tanto do mercado quanto você, né, para a sua vida também. Né, e aí depois eu encerro. Perfeito. Eu vejo o seguinte, nos próximos anos, cada vez mais o mercado extremamente dinâmico, com notícias que cada vez mais vão surgindo, seja da questão aí de um tarifaço, né, como foi comentado esses dias, a gente imagina que através de um tarifaço a gente tem que aprender também, fazer com que as empresas precisam ser formadas. É importante que cada vez mais, não só os gestores, mas todas as pessoas estejam muito bem preparadas. Quanto à questão, de novo, né, da inteligência artificial, a gente percebe que o mundo está num caminho muito mais veloz de automação. É importante que as pessoas, independente do nível que ela comece, ela inicie. Mas é muito dificultoso. Não é dificultoso. Ele é trabalhoso. Né? Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar nesse sentido, o grau de dificuldade vai diminuindo, porque você vai se tornando cada vez mais preparado. Então, eu imagino bastante nesse sentido. Dentro desse contexto, eu espero cada vez mais estar compartilhando com as pessoas, tendo oportunidade para fazer com que as empresas cada vez mais possam crescer, profissionais também possam crescer, que a gente possa ter mais eventos como esse aí, Caxias, né, o qual eu agradeço mais uma vez. E muito obrigado realmente por esse bate-papo brilhante que nós tivemos. Bom, eu que agradeço, né, porque é o que eu falo, toda pessoa que vem aqui, ela não sabe, mas ela me dá um presente, né, porque ela está me dando um conhecimento e vou te falar, assim, foi muito divertido o nosso papo, porque a gente compartilhou muitas histórias da vida, né, a gente viveu momentos muito parecidos. Você falou uma coisa que na hora que você falou, eu estava percebendo isso, né? Quando a gente está numa empresa que tem uma cultura forte, independente de qual seja, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na mesma empresa de cultura forte, você não percebe o quanto você reflete aquela empresa, né? Até na sua fala, na sua postura. Só quando você sai e fala daquele jeito com outra pessoa, né? Por que você está falando desse jeito? Não, mas é assim, né? Eu sempre falo que a cultura da Ambev ela é muito direta, né? E nós aprendemos a ser diretos, né? Depois a gente aprende, não, peraí, tem que ser direto, mas não entendo assim. E assim, cara, fantástico a conversa. Eu acho que tudo isso que você contou para a gente de história tem muito a ver com a trajetória de muitas pessoas que estão na nossa cidade, né? Que algumas se acomodaram em uma empresa só, outras passaram por tudo isso que você passou aí, e isso é muito válido. E eu vejo que um dos grandes valores que o 50 mais tem hoje é esse know-how, essa vivência, né? Que a vivência ela às vezes a gente fala com os filhos da gente, não faz desse jeito não, porque vai dar errado. Não é porque eu sei, não é porque eu vivi aquilo, já quebrei essa cabeça, né? Já bati essa cabeça lá atrás. Então eu acho que assim, nós temos uma experiência de vida que precisa ser valorizada. Em tempos de IA, eu vejo que ela é mais valorizada, porque, né, assim, o que sai lá da IA é frio. Eu preciso ter a capacidade de falar, não, peraí, é assim, mas não é bem assim, tem isso aqui que é um pouco diferente. E outra coisa que eu acho que nós, geração, podemos ajudar e também aprender, né, porque eu aprendo com meu filho o tempo todo, mas ajudar assim, a essa calma que você calma. Não precisa ser tudo com tanta ansiedade. Nós vamos fazer. Pressa não é rapidez, são duas coisas diferentes. Né? Fazer com pressa eu acabo fazendo mal feito. Às vezes é melhor dar um passinho, afiar a faca aqui e depois seguir. Então, esse equilíbrio é fundamental. Por isso que eu concordo muito com o que você falou, de que as duas gerações têm que estar juntas. Né? Bom, pessoal, só agradecer ao Oswaldo. Essa semana estou fazendo um tanto de entrevista, aproveitando que eu estou de férias da faculdade, então os posts estão meio atrasados, mas hoje ainda eu posto essa entrevista, né, no YouTube, mas a partir de amanhã, no máximo até sábado, vão ter os cortes também no Instagram, e com certeza convidarei, né, o Oswaldo para outras oportunidades. Oswaldo, eu montei aqui de um jeito que cabe mais um. E a ideia é que depois a gente traga outras pessoas para falar junto, né, de coisa, né, trazer pessoas diferentes para a gente discutir. Então,
Muito obrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até a próxima.